amados de Deus, vamos para mais o estudo da Escola Dominical, usando a revista da CPAD, do segundo trimestre de 2021, lição 12, de 20 de julho de 2021. Nós estamos estudando os diversos dons ministeriais e hoje é o diaconato. Texto áureo está lá em 1 Timóteo 3,13, diz: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3,13. A verdade prática é, embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. A lição bíblica em classe. 1 Timóteo 3 diz, no versículo 8, da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, avaliados, Depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e as suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos, eles adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Vamos então para o comentário. A introdução. No primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sob o avivamento do Espírito Santo, e expandiu-se pelo mundo. Na mesma forma em que cresceu, apareceram os problemas, E um dos problemas foi na esfera social, com a história das viúvas gregas e das viúvas judias. Falavam línguas diferentes, eram, vamos dizer, abençoadas pela igreja, mas umas se sentiam mais privilegiadas do que outras e causou um problema social para a igreja resolver. Então, os apóstolos resolveram escolher 7 homens de moral ilibada e cheios do Espírito Santo para dirimir essas questões, para administrar esse importante negócio, que era a aquisição dos bens pela igreja e distribuição dos bens equitativamente, de uma forma justa e que abençoasse a todos. Nessa lição, estudaremos esse importante ministério de serviço. O diaconato é extremamente isso, um serviço. E o maior diácono que já houve foi Jesus. Ele disse, eu vim para servir, não para ser servido. Então, essa crise étnica, que é de 2 povos diferentes, gregos e judeus, levou os apóstolos a proporem medidas para servirem de base a instituir essa função diaconal que persiste e existe até hoje, nas igrejas cristãs. Primeiro, a diaconia de Jesus Cristo. O significado do termo. O termo diácono significa servo, Muitas vezes ele também significa escravo. O diaconato significa um ministério, um serviço, A vida inteira de Jesus aqui na terra, ele demonstrou isso, serviço. Veio para servir. Então, o apóstolo Paulo disse que Jesus, sendo em forma de Deus, lá em Filipenses, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, Mas esvaziou-se de ser Deus, Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens.
exemplo de Jesus. E Jesus chegou até a mostrar um exemplo de serviço de escravo, quando ele fez aquela cerimônia do lava-pés, né, na última ceia, que ele lavou os pés dos discípulos para mostrar que quem quiser ser o maior, que seja o que mais serve, né? Então, quando os dois irmãos, Tiago e João, pediram ao Senhor para terem lugares de destaque, ele disse que entre nós crentes não deveria ser assim. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. O que quiser ser mais importante, que sirva mais do que os outros, né? Então, porque ele não veio para ser servido, mas para servir, para dar sua vida em resgate de muitos. Segundo, a instituição dos diáconos. O conceito da função. A palavra diáconos, segundo o dicionário, né, ele refere-se àquele que presta trabalhos voluntários. Então, os diáconos nas igrejas cristãs hoje, eles fazem um trabalho voluntário. Um trabalho que, vamos dizer, o nome destaca em especial a função de um mestre. Ele, ao mesmo tempo, tem que ser um mestre, entrelaçando no sentido ético de diácono ou diaconisa, né? Ele tem que ser um servo, ele tem que ser um escravo ali para prestar serviço à igreja, um serviço voluntário, né? A função do diácono, ela é como se ele fosse um ministro, um servo, um assistente para alguém, né? Segundo, a origem do diaconato. A bênção, problema e reivindicação são palavras-chave para o advento do ministério formal dos diáconos no Novo Testamento. A bênção foi um extraordinário crescimento da igreja no primeiro século, a igreja de Jerusalém. A questão étnica dos gregos e dos judeus, né, estava a ponto de dividir a igreja, porque tinha gente que fala hebraico, de fala grega, as mulheres reivindicavam. Então já havia uma reivindicação de mulheres, né? Já havia as reivindicações de mulheres e elas sentiram-se injustiçadas pelo que interpretaram ser uma forma de discriminação. E os líderes da igreja de Jerusalém, então, cobraram a assistência dos diáconos para resolver esses problemas. Então, terceiro, a escolha dos diáconos. Para resolver o impasse, orando e impondo as mãos, ainda hoje deve ser assim, que se escolhe diáconos, orando e impondo-lhes as mãos. Os apóstolos separaram 7 irmãos de boa reputação. Olha as qualidades. Boa reputação, né, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para administrar uma questão étnica e social, principalmente. Naquele tempo foi assim. Foi uma decisão de caráter pacificador e de bom senso na igreja de Jerusalém, né? Terceiro, o perfil e função do diácono. As qualidades do diácono. As qualificações do diácono descritas no livro de Atos e na primeira carta de Timóteo, que é onde fala sobre a diaconia, né, sobre os diáconos, revelam que em nada elas diferem das atribuições éticas exigidas aos bispos. Então, do mesmo jeito que os bispos têm que ser repreensíveis, de uma só mulher, não dá usar muito vinho, blá, blá. Isso tudo mostrando um caráter moral. Os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas, íntegras. Não pode ser de língua dobre, né? E o seu sim tem que ser sim, sim. O seu não tem que ser não, não. E não deve ter ganância por dinheiro. E deve executar bem os trabalhos administrativos, né? Os trabalhos administrativos, auxiliar nas tarefas do culto, acompanhar as viúvas, os pobres, né? Arrecadar os bens da igreja, distribuir. Tem muita coisa para se fazer. Os diáconos hoje nas igrejas geralmente são só distribuidores de Santa Ceia, e não é para ser assim, né? Eles têm muitas funções para fazer, principalmente ajudar, né, nos novos convertidos,
ajudar no discipulado, e tem muito serviço para fazer a diaconia. O diácono guarda a revelação de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, a liderança e a igreja local devem avaliar o candidato, né, moral e espiritualmente antes de ordená-lo como diácono, né, da igreja. O caráter familiar. O candidato deve ser marido de uma só mulher, fiel à esposa, né? Deve respeitar os filhos, deve ser zeloso do seu lado, deve ser um exemplo, né? O serviço do diácono à sua família revelará como ele servirá a igreja local, porque a igreja local é uma grande família. Segundo, a função dos diáconos em Atos, né? Quando foram instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente às viúvas, né? Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiça de caráter social, né, na igreja do primeiro século. Então, a função do diaconato era fundamentalmente de caráter social, né? E não é hoje. Hoje é uma função serviçal mesmo, né? E uma função de serviço e são, vamos dizer, um serviço voluntário, né? A função do diácono hoje, atualmente, a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor, em atividade ligada a visitar os enfermos, necessitados, desviados. Olha quanto serviço tem o diácono, né? Bem como cuidar de tarefas espirituais ligadas ao culto, né? Vai recebendo ali os que aceitaram Jesus, vai direcionando, tudo isso é feito pela diaconia, né? E cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, distribuir os elementos da Santa Ceia é um dos itens. Recolher as contribuições para a manutenção da igreja, auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como outras tarefas já mencionadas. Conclusão: o diácono foi instituído pelos apóstolos de Cristo. Quando a comunidade cristã cresceu, precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Hoje, os diáconos servem à igreja e a Deus em trabalhos diferentes, e a liderança das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho e reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus, pois, no sentido lato, todos nós somos diáconos da igreja de Deus. Que Deus abençoe cada um.